Agora, eu acho que um dos casos mais interessantes que eu já trabalhei, ou melhor, dois casos bastante interessantes que eu já trabalhei, foi o caso de uma senhora aposentada por tempo de contribuição. Esse caso foi interessante porque ela é bem simples a situação dela. Ela ligou no 135 do INSS em novembro, marcou para dezembro. Em dezembro ela não pôde ir. O INSS remarcou para janeiro. Quando ela foi atendida em janeiro, o INSS concedeu o benefício dela. Mas essa concessão de benefício gerou para ela uma renda de R$ 3.600. Ela nos procurou, conferir o processo administrativo. Em um primeiro momento, havia passado despercebido que, na verdade, o INSS concedeu corretamente até um certo ponto, mas o INSS, quando concedeu o benefício, concedeu a partir de janeiro. Sendo que, como ela ligou em novembro, era para ter sido concedido com base em novembro. E ainda que ela não tivesse ligado, era para ter sido concedido com base na regra, ou melhor, na data de novembro. De todo modo, novembro seria ruim para ela. E janeiro foi ruim para ela. Em janeiro, a renda dela inicial do benefício ficou em R$ 3.060, quando na verdade também, se fosse em novembro, teria ficado em R$ 3.069. Mas se o benefício dela fosse calculado em dezembro, a partir do dia 16 de dezembro, o benefício dela aumentaria para incríveis, vocês não vão acreditar, incríveis R$ 4.800. Então, no caso dela, se o benefício dela fosse concedido com base na data de novembro, que era para ter sido a data inicialmente correta, teria ficado em R$ 3.060. Em janeiro, R$ 3.060. A data melhor para ela era a data de dezembro. Então, se fosse um mês antes, seria bom. Se fosse 2 meses antes, seria ruim. Por que isso aconteceu no caso dela? Porque ela completava a pontuação mínima necessária para a aposentadoria sem o fator previdenciário. Ela completava a pontuação necessária a partir do dia 16 de dezembro. Então, entre o dia 16 de dezembro e o dia 31 de dezembro. Quando vira o ano, já é uma outra pontuação exigida pela lei. E ela não alcança a pontuação e, portanto, há o fator previdenciário. Do mesmo modo, antes do dia 16 de dezembro, né, ou seja, quando ela ligou para o INSS em novembro, ela também não tinha a pontuação mínima necessária. Então, no caso dela, a gente tem uma aplicação da teoria da tese do melhor benefício, que ela pode escolher a data em que ela implementa as condições do benefício, ainda que não faça o requerimento, e que naquela data ela tem a melhor renda possível. No caso dela, a gente entrou com o processo, apresentou para o juiz as provas de que aquele mês de dezembro, aquele dia específico, era onde ficava a melhor renda dela. A gente faz a previsão disso. E o juiz concedeu nosso pedido, deferiu nosso pedido, julgou procedente e ganhamos o processo. Atualmente estamos aí aguardando só o precatório sair, 2024 ou 2025 vai ser esse precatório. Então o caso dela é um dos casos mais interessantes que eu trabalhei, porque em regra, se tivesse fixado o benefício dela em novembro, teria ficado ruim, assim como ficou ruim em janeiro, quando na verdade o melhor teria se fixado ele em dezembro, o que não aconteceu, foi acontecer só judicialmente. Outro caso muito interessante, eu trabalhei no escritório, o caso de um senhor já de idade, que ele me procurou para tratar de uma revisão antiga chamada revisão do buraco negro, que ele havia visto, ele havia contribuído com muito tempo, etc. Ele queria ver essa possibilidade de revisão para ele, mas para quem não sabe, a revisão do buraco negro ela se limita a um período ali entre 88 e 91. Nessa época o INSS concedia os benefícios, mas não aplicava a correção monetária correta, etc. E aí tinha um cálculo sobre índice TET, uma coisa bem complexa do ponto de vista contábil. Acontece que, no caso dele, o INSS havia procedido à revisão do buraco negro. A gente chama de revisão do artigo 144. Ele havia procedido a essa revisão. Mas, na verdade, o que acontece é que essa revisão ela gera uma segunda revisão. Ou melhor falando, não é nenhuma segunda revisão. É uma readequação de teto. O INSS procedeu à revisão, mas manteve um limitador de teto
ele teria que aplicar um coeficiente, aí aplicou o coeficiente, mas aplicou o coeficiente limitando ao teto, quando na verdade ele deveria proceder sem limitar ao teto. Por quê? Porque em 98 e em 2003 aconteceram duas mudanças no valor do teto na Constituição Federal. E essa mudança que aconteceu na época fez com que, superficialmente, os salários do pessoal fossem elevados, saísse de um valor e fosse para outro. Então, se o cidadão era para estar recebendo 3 mil, mas recebia 2.500 por conta do teto, se a emenda aumenta para 4 mil o teto, é para o benefício dele aumentar junto, não para o teto, mas para o valor que ele deveria estar recebendo. Então, a revisão do buraco negro e outras revisões também podem gerar direito a essa segunda revisão, que é a revisão ali dos tetos, das emendas dos tetos constitucionais, e na verdade a gente chama de readequação do teto, no caso dessas revisões, essas duas revisões. É muito interessante porque essa revisão, em regra, pelo menos hoje, majoritariamente se entende que não se aplica decadência. Então, em regra, não se aplica o prazo decadencial de 10 anos nos casos de benefício cuja revisão seja discutir correção monetária, que é o caso, por exemplo, da revisão do buraco negro, revisão do IRSM, revisão do ORTN, BTN, etc. Então, há algumas revisões que a questão da decadência ela nem se aplica, nem existe. Então, benefícios de 91, de 88, de 70, etc. pode ser revisto a qualquer momento para corrigir, fazer essa mudança, esse acertamento da correção monetária. Esses dois casos a gente ganhou, né? Eu falei do primeiro lá, o segundo caso agora do teto, da readequação do teto, como eu falei. O benefício do nosso cliente aumentou R$ 1.500 por mês. O benefício dele era de 89. Entrei com a ação dele em 2017 e a sentença foi de procedência. O INSS chegou a recorrer, mas perdeu no recurso. Gerou um atrasado para ele na órbita de R$ 180 mil. A gente estava estimando 240 mil, mas a gente não conseguiu ganhar 240 mil. Teve um entendimento em relação a uma ACP, a Ação Pública, mas enfim. O importante é que a gente conseguiu ganhar quase que 100% aí dos nossos pedidos. Então, acredito que esse também seja um caso bastante importante aqui na minha trajetória aqui no escritório, aqui no direito previdenciário, porque me ajudou bastante a entender essa questão de revisões e de trabalho com excelência, a fim de verificar até essa possibilidade. Olha, o INSS já reviu o benefício, já olhou esse benefício, já corrigiu, mas corrigiu errado. Então, assim, é importante esse trabalho quase que de formiguinha da gente como advogado. E como eu falei num outro vídeo para vocês, a gente aqui tem um método, eu elaborei um método próprio aqui do escritório, de a gente evitar que a gente passe despercebido em algo que o cidadão poderia ter direito e não teve direito. Acredito que todo advogado deveria fazer isso, muitos não fazem, infelizmente, mas a grande maioria deve fazer, eu acredito. Então, assim, no mais, é isso. Eu acredito que esses casos sejam bem interessantes de serem estudados. Depois eu posto também um vídeo deles e algum material para vocês lerem e darem uma acompanhada.